Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Lidando com Escândalos. Bom, lidar com as questões de sexualidade sempre foi muito difícil e continua sendo. Foi para Paulo e é para nós hoje também. Nessas situações nós precisamos, como acabei de mencionar, precisamos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que as escrituras estabelecem e aquilo que o manual da igreja também preconiza, aquilo que o manual da igreja nos orienta. Aqui a pergunta número 2 pede que nós leiamos novamente o texto dos 13 versículos iniciais do capítulo 5. E a pergunta que ele faz aqui é como Paulo orientou a igreja a lidar com este caso. É muito curioso aqui, irmãos, que Paulo usa uma terminologia que para muitos de nós parece excessivamente rigorosa. Paulo pegou pesado demais, mas irmãos, vejam a situação. Havia uma situação de incesto. Alguém estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai, a madrasta, com toda certeza. E a igreja estava passiva diante disso. Então, o que fazer? Paulo, então, aqui dá algumas recomendações interessantes. Primeiro, ele diz que esse cavaleiro tinha que ser removido, verso 2. Depois, deveria ser julgado, verso 3. Depois, entregue a Satanás. Olha aqui, verso 5. Expulso da igreja, verso 13. Os membros foram instruídos a não se associarem com esse tipo de pessoas, com aquele indivíduo, versos 9 e 11. Irmãos, olha, são medidas realmente drásticas. É preciso lembrar-se de que ele está lidando com um estilo de vida abertamente pecaminoso. Veja, irmãos, não podemos perder esse de vista. Bom, algumas frases que apareceram aqui precisam ser explicadas. A lição trouxe 4 delas. Vamos explicá-las. A primeira, tirado do meio de vós, verso 2 e também o verso 13. Refere-se à disciplina eclesiástica. Ele deveria ser removido do rol de membros. Depois, verso 5. Esse tal seja entregue a Satanás. Ora, irmãos, quem rejeita viver sob a proteção de Deus, escolhe por sua deliberação viver de uma outra maneira. Então, Paulo está apenas explicitando a escolha que a pessoa fez. Se ele quisesse viver sob a proteção e a bênção de Deus, ele não agiria daquela maneira. Portanto, a pessoa que decide viver uma vida pecaminosa, em oposição, contrário aos princípios e mandamentos de Deus, ele espontaneamente está se colocando sob uma relação com Satanás. E Paulo está dizendo, deixa ele ficar na escolha que ele tomou. Depois, os versos 9 e 11 afirmam, não se associem nem mesmo comam com essa pessoa. Como eu disse, será que é tão grave assim? Bom, nós temos que entender a cultura daquela gente, irmãos, que comer com uma pessoa, reunir-se com alguém e sociabilizar-se com alguém que estava em um pecado expressamente conhecido, publicamente conhecido, significava apoiar aquela escolha e aquele estilo de vida. Por isso que Paulo diz, olha, nem como com essa pessoa. Essa convivência próxima só fará mal. Esse significado de partilhar a refeição significava partilhar valores. Então, Paulo, ele está sendo coerente. Vocês não partilham disso, então não se associem, não comam com ele. E, finalmente, a fim de que o espírito seja salvo. Ora, aqui que está no verso 5, Paulo está lembrando, irmãos, que toda ação, toda repreensão, toda disciplina eclesiástica tinha um objetivo maior, que era um caráter restaurador. O apóstolo Paulo entendia que no momento em que a igreja agisse dessa maneira, com toda a firmeza necessária, mas também com o amor devido, isso poderia produzir efeito na pessoa de levá-la a reconsiderar a sua situação, a arrepender-se, a reparar o dano e a voltar a viver em harmonia com os princípios de Deus. Então, esse era o grande objetivo, e esse é também, irmãos, o objetivo da disciplina eclesiástica nos dias atuais. Não é um afastamento, não é uma remoção completa da pessoa e acabou. Não. A remoção ela acontece sempre com um propósito restaurador. E por isso que o manual da igreja orienta os nossos ministros e anciãos a lidarem com estes casos, visitando as pessoas, apelando ao coração, para que as
faltas e pecados sejam abandonados, que a pessoa retome uma vida de orientação com os mandamentos de Deus, e ele vai passar por essa disciplina, é orientado como isso vai acontecer, e a pessoa é convidada a não se afastar da igreja, a frequentar a igreja e a humildemente receber esta disciplina. Cumprido aquele tempo, 3, 6, 9, 12 meses, a pessoa poderá ser reintegrada caso tenha dado mostras do seu completo e verdadeiro arrependimento, e quando o caso pedir, a pessoa será rebatizada, e se não for esse o caso, que o rebatismo viria em função de uma remoção apenas, mas se foi uma disciplina eclesiástica, que não houve remoção, apenas disciplina, então a pessoa automaticamente ela é reintegrada. Esse é o grande propósito, a restauração. Irmãos, lembremos, as palavras aparentemente duras, e de fato duras, tinham um propósito de despertar aquelas pessoas e despertar a nós também sobre a maneira correta de lidarmos com estas situações. Eu espero que nossas igrejas estejam andando por este trilho tão claramente apresentado na palavra de Deus e também no manual da igreja. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.